Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Valéria, pessoal no Centro Chão de Val. Estou aqui mais uma sexta-feira, às 20 horas, para fazer mais uma parte do estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos para o capítulo 14, Simbiose Espiritual. Estamos aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita, 3 de outubro de Varginha, Minas Gerais, para dar continuidade a esse estudo. Vamos iniciar com oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, pedindo aos nossos anjos da guarda, que possam nos conduzir, que possam nos acompanhar, que possam estar conosco nesse momento, abrindo os nossos canais de entendimento, para que tudo que for dito hoje possa contribuir para a nossa vida diária, para o nosso entendimento sobre tudo, sobre as coisas do mundo, sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, sobre como estamos aqui, por que estamos e para onde vamos. Que nós possamos absorver o máximo de conhecimento possível e que ele seja útil para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. Assim é, que assim seja. Me coloco a serviço da espiritualidade para poder, então, falar um pouquinho sobre essa obra tão magnífica. O capítulo 14, Simbiose Espiritual. Primeiro vamos definir o que é simbiose, né? A gente vai usar hoje o livro Evolução dos Mundos, que é o que a gente está estudando, e uma partezinha pequenininha do livro dos médiuns. Simbiose é a relação mutuamente vantajosa na qual dois ou mais organismos diferentes são beneficiados por associação. Por isso que eu coloquei aí o peixe-palhaço, porque ele vive dentro das plantas marítimas, comungando com elas e trocando com elas coisas que são interessantes para os dois. Então, isso é simbiose, quando dois organismos diferentes se beneficiam de um tipo de associação. Como a gente sabe, o capítulo ele vai sendo subdividido em alguns itens. Então, o primeiro item, sustento do princípio inteligente. Aí André Luiz diz assim para a gente: o princípio inteligente que exercitara a projeção de impulsos mentais fragmentados para nutrir-se durante largas eras, alçado ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar novos meios de exteriorização em favor do sustento próprio. Então, a gente agora tem lá, né, como nós vimos nos encontros anteriores, nós temos agora a noção de direito, a noção de responsabilidade, e com isso a criação da consciência, a criação da razão. Nós passamos por vários processos antes de chegar aí. Passamos pelo processo mineral, cuja atração e a força mecânica eram aquilo que mais era importante, depois pelo vegetal, com a sensação e com a vitalidade, pelo animal, com instinto, inteligência instintiva, e aí passamos para o hominal, com a razão e consciência de sua existência. Então, isso vai sendo aí a maneira como a Terra vai evoluindo, né? E como os arquitetos divinos vão trabalhando essa evolução nos seres que aqui estão. Então, a partir do momento que nós criamos esse senso de direito, o senso de responsabilidade, gerando consciência, a gente se torna, então, um ser diferenciado. E aí a gente vai, encarnado e desencarnado, desenvolver cada vez mais essa consciência. No mundo das plantas, com o parênquima clorofiliano, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. Nós guardamos no nosso corpo mental as memórias de todas as nossas existências, até mesmo de quando éramos aí mineral, vegetal, tudo isso a gente guarda. Mas isso fica lá bem escondidinho. Mas os aprendizados que a gente tem em cada fase,
eles estão aqui em nós, eles fazem parte do que nós somos. Então, ali, quando éramos vegetais, no reino das plantas, a gente aprendeu a decifrar esses segredos da fotossíntese. No domínio de certas bactérias, inteirou-se dos processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química aurida na oscilação dos corpos minerais. Então, passamos por esse processo também. A gente viu que a evolução é paulatina e que a Terra foi criada de uma maneira muito cuidadosa, devagarzinho, cada ser sendo criado após o outro, com uma possibilidade a mais, com alguma coisa além daquele ser anterior ao que tinha sido criado. E ele vai criando seres posteriores, sempre com possibilidades além. Então, a gente tem todo esse processo de existência de vida na criação e na formatação da Terra. Entre os seres superiores, consagrou-se a biossíntese, em novo câmbio de substâncias nos vários períodos da existência física, para garantir a segurança própria, sobre o ponto de vista material e energético. A gente já falou sobre todas essas coisinhas aí nos capítulos anteriores. Aprofundamos tudo isso. Habituado aos fenômenos do anabolismo, na incorporação dos elementos de que se nutre e do catabolismo, na desassimilação respectiva, automatiza-se-lhe a existência, em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica, através dos alimentos necessários à restauração constante das células e ao equilíbrio dos reguladores orgânicos. Nós vimos toda essa questão de automatismo, toda essa questão de anabolismo, catabolismo, né? Então, ele vai fazendo uma revisão de tudo isso no primeiro item. Tudo isso a gente já aprofundou, então eu estou só passando para a gente relembrar. Aí entra o próximo item do capítulo, início da mentossíntese. Erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, altera-se-lhe a individualidade, o modo particular de ser. O homem, ele começa a ter esse pensamento ininterrupto, e muitas coisas são sopradas a ele pela espiritualidade superior, para que ele desenvolva determinadas capacidades, determinadas características, e desenvolva também os objetos que vão ser úteis para eles na vida diária. Então, a geração desse pensamento ininterrupto, que ele produz e que também ele intui da espiritualidade superior, altera na individualidade um modo particular de ser. Ele começa a não viver mais somente para ele. Ele começa a viver com consciência de comunidade, com consciência de que todos que estão ao redor dele, ele precisa dessas pessoas e essas pessoas precisam dele. Então, ele vai ter esse senso maior de comunidade. O princípio inteligente inicia-se, desde então, nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese, porque baseadas na troca de fluidos mentais uniformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. É o processo do pensamento que vai, como o pensamento é energia, ele vai fluir de uma mente para outra mente. Às vezes a pessoa chega com um pensamento muito negativo, você já sente aquele pensamento negativo na energia que a pessoa está emanando. Então, essa transfusão de pensamentos, essa transfusão de energias vai começar também a acontecer. E é isso que ele está chamando de mentossíntese. O impulso que lhe surgia na mente embrionária por interesse acidental de posse ante a necessidade de alimento esporádico é agora desejo consciente. E, sobretudo, o anseio genésico, instintivo, que se lhe sobrepunha à vida normal em períodos certos, converteu-se em atração afetiva constante. Então, o homem, vai começar a trabalhar
com os seus impulsos, com os impulsos de desejo, do que ele quer, de onde ele quer, o que ele quer alcançar, o que ele quer conquistar, e também vai acontecer de uma maneira, através lembra do centro de força? No centro de força genésico, que é instintivo, essa atração afetiva também, entre dois seres que vão então se aproximar para poder compartilhar alguma coisa na vida, compartilhar coisas naquela existência. E isso vai ser feito com essa ligação mental, então com essa transfusão, né, de pensamentos que vão ligar, transfusão de energias que vão ligar esses seres. Aparece assim a sede de satisfação invariável como estímulo à experiência e prefigura-se-lhe na alma a excessitude do amor encravado no egoísmo, como o diamante em formação no carbono obscuro. Então, ele vai descobrir primeiro esse amor egóico, esse amor egoísta, esse amor que quer tudo para si, esse amor que traz tudo para si, que quer satisfazer as suas próprias vontades, que precisa ter essa sede, né, insaciável e saciada de alguma forma. Então, o primeiro tipo de amor que o homem vai experimentar é esse amor egoísta, esse amor que é um diamante em lapidação. Ele ainda está naquele estado bem bruto e ele precisa ser lapidado. E aí começa esse processo, o processo do amor egoísta que vai sendo lapidado, até chegar ao que a gente tem hoje. E a gente ainda tem que lapidar muito para ele se transformar numa pedra efetivamente preciosa, com um valor muito alto. A morte física irrompe-lhe as construções no terreno da propriedade e do afeto, e a criatura humana, a inserir-se no pensamento contínuo, sente-se quebrada e aflita, cada vez que se desvencilha do corpo carnal adulto. Então, quando o corpo físico chega lá na falência total, e o espírito, então, vai ter de sair daquele corpo que está lá, agora sem utilidade, se despindo daquela roupa carnal, e vai para o mundo espiritual, ele fica perturbado, ele não compreende muito bem ainda essa volta para o mundo espiritual, porque para ele o que existe é a materialidade. Então, essa coisa de ir para o mundo espiritual ainda confunde muito a cabeça do homem naquele momento, e ele ainda se sente muito confuso. E quando ele volta para lá, ele quer voltar rapidinho para a carne novamente. A libertação da veste densa impõe-lhe novas condições vibratórias, como que obrigando ocultação temporária entre os seus para que lhe revitalizem as experiências, qual ocorre a planta necessitada de poda para exaltar-se em renovar. Então, nessa coisa do desencarne, ele vai ficar longe um pouquinho daquelas pessoas que ele gosta, daquele amor egóico, daquele amor que quer tudo para si, daquele amor que aprisiona, que ainda não é amor efetivamente, mas que é algo que prende, que aprisiona o outro ser num tipo de situação. Então ele tem de sair dali, porque o corpo físico teve aquela falência total e o espírito então não tem mais lugar ali. Então ele vai para o mundo espiritual. Então, ele é obrigado a fazer essa passagem. E lá ele vai ter então novos aprendizados, novas experiências para voltar a reencarnar. A reencarnação do espírito sem consciência, ela é mais rápida do que do espírito com consciência. Quanto maior a consciência que a gente tem, mais a gente compreende as questões e mais a gente demora a voltar a reencarnar. Então, quanto mais consciência a gente desenvolve, mais a gente consegue laborar, né, ficar trabalhando aí no mundo espiritual.
Mas quanto menos consciência, mais rápida é a reencarnação. Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhorie o corpo espiritual nos círculos da consciência mais ampla, porque, como deve compreender por si, o caminho em que se conduzirá para a glória divina cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males e as alegrias e as dores da caminhada. Aí começa a ser efetivada a lei da causa e efeito. Então, o que a gente escolhe, a nossa escolha, ela vai ser aceita, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas essa escolha vai trazer consequências para a nossa vida. Então, a gente vai ficar nesse processo, né? De que aquelas escolhas que a gente faz vão trazer consequências, lei da causa e efeito. E isso vai começar a aparecer para o homem. Né? As escolhas que a gente faz de estar bem, de estar mal, de estar com raiva, de estar feliz, essas escolhas que a gente vai fazendo durante o nosso processo, que não dependem do nosso exterior, mas do nosso interior, do quão equilibrado a gente está, é que vão fazer com a lei da causa e efeito acontecer. Arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica de que foi alijado, revolta-se comumente contra as novas lições da vida, a que é convocado em plano diferente, e permanece fluidicamente algemado aos que se lhe afinam com o sangue e com os desejos, comungando-lhes a experiência vulgar. Nesse sentido, será, pois, razoável recordar que, em seu recuado pretérito, aprendeu automaticamente a respirar, a viver, justaposto ao hausto e ao calor alheios. Então, o que vai acontecer? Ele desencarna, ele não aceita a desencarnação, ele quer ficar perto daquelas pessoas que ele ama, daquelas pessoas que ele deseja, e então, o que vai acontecer? Vai começar o processo de obsessão. Né? Aí é que vai começar, por conta dessa teimosia do homem em querer aquilo que ele quer e não aquilo que é proposto para ele. Ele quer trilhar o caminho que ele quer trilhar, e não aquele caminho que está sendo proposto para ele de uma maneira bacana, de uma maneira generosa, num momento de aprendizado, em que ele pode se desdobrar em aprendizado, ele recusa aquilo e quer ter aquela ilusão toda de volta para ele. Porque a vida na Terra é a vida que a gente tem para o aprendizado, né? E a gente tem um tempo aqui. Então, a gente precisa entender que a gente tem um tempo aqui, mas a gente ainda é muito teimoso, a gente não aceita isso. Quando um ente querido vai embora, ou quando a gente mesmo vai embora num momento em que a gente não gostaria, muitas vezes a gente se revolta, a gente fica triste, a gente fica apegado àquele momento e fica vendado, né, para momentos novos que vão surgir e que vão ser tão melhores do que aquele que a gente teve até então. Podem ser melhores, né? Tão bons ou melhores do que aquele. E isso vai ser uma constante na nossa evolução, no nosso processo evolutivo. A gente tem essa condição de ter raiva de tudo, de se revoltar com tudo, de não conseguir fazer aqueles passinhos, né, que a gente sempre fala, observar o que está acontecendo, compreender aquele processo, tomar consciência, para então agir de modo coerente no mundo. A gente reage, a gente ainda vem com aqueles instintos lá de trás e a gente reage. E o homem instintivo, como estava mais próximo ainda, o homem primitivo, como estava mais próximo ainda dos instintos, a volúpia dele é efetivamente a reação. Então, ele reage a determinadas coisas e vai trabalhar aquilo de uma maneira não muito interessante para a sua própria existência, fazendo com que ele volte para perto daqueles entes queridos, saciando as suas necessidades, mas atrapalhando essas pessoas e atrapalhando a sua própria evolução. Então, ele burla o processo e isso vai prejudicar a todos os envolvidos. Próximo item, simbiose útil.
Revisemos, assim, a simbiose entre os vegetais, como, por exemplo, a que existe entre os cogumelos e as algas, na esfera dos líquens, em que as hifas e os filamentos dos cogumelos se intrometem nas gonídeas ou células das águas e projetam-lhes no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo empalma-lhe a existência, todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de água e dele recolhe, por absorção permanente, água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Então, essa simbiose que acontece, por exemplo, entre os cogumelos e as algas, ela é útil, porque ela vai trazer benefício tanto para um quanto para o outro. Um está contribuindo com o outro de uma maneira interessante, efetiva e útil. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que, se dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro, com um talo comum, pelo fenômeno da parabiose, ou união natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma água pode produzir líquens diversos com cogumelos variados. Podem também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se sucede à outra. Então, eles vão contribuindo aí um com o outro nesse processo. Agora, a simbiose exploradora. A gente viu a útil, agora vamos para a exploradora. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrizas das orquidáceas, em que o cogumelo comparece como sendo invasor da raiz da planta, caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se de algum modo à disposição do assaltante, encontrando por vezes a morte, quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Nesse acontecimento, como assinalou Cauleri, com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum, por enquadrar-se perfeitamente ao parasitismo. Então, nesse caso, a simbiose que vai acontecer, ela vai ser uma simbiose, como ele diz, exploradora, porque um vai explorar o elemento do outro, meio que roubando aquele elemento para poder, então, ter vida própria. Então, ele gruda na outra planta, na árvore, no caule, e vai chupando as propriedades da árvore, que são necessárias também para a árvore. Então, ele não está dividindo, ele não está trocando, ele não está dando uma coisa e recebendo outra. Ele está, então, roubando aquela propriedade da árvore. Assim é a obsessão. Né? O obsessor, quando se aproxima de uma pessoa, ele vai roubar daquela pessoa uma energia que lhe é própria, mas isso acontece com a permissão dessa pessoa, assim como a árvore permitiu que o cogumelo se alojasse nela. Identificaremos ainda a simbiose entre as algas e animais, em que as algas se alojam no plasma das células que atacam, como acontece a protozoários e esponjas, turbelários e moluscos, nos quais se implantam seguras. Simbiose de mentes. Então, agora ele vai estabelecer essa relação entre essa simbiose que acontece entre as plantas com a simbiose de mente, que acontece entre pessoas. Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além túmulo.
amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. Então, assim, quando um ser desencarna, ele não se conformou com aquele desencarne, ele queria estar aqui, na Terra. E as pessoas da família sofrem, choram, têm, né, crises de choro, têm crises de dor. Esse desencarnado pode compartilhar com aquele ente querido essa dor, dobrando, triplicando essa dor, fazendo com que essa dor aumente cada vez mais. Isso já um processo obsessivo, é uma simbiose de mente. Vai acontecer a ligação entre as mentes dos dois, e os dois vão compactuar um mesmo tipo de sentimento. E qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices com os quais suga grande parte dos elementos orgânicos por ela própria assimilados, os espíritos desenfaixados da veste física, o espírito desenfaixado da veste física lança bioatualmente para a intimidade dos tecidos psicossomáticos daqueles que o assimilam as emanações do seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-nos a vitalidade, elaborada por eles nos processos de biossíntese, sustentando-se, por vezes, largo tempo nessa perpétua vida viva de forças. Então, os espíritos desencarnados, eles também fazem eles também sugam a energia do espírito encarnado. Mas isso só ocorre com a permissão do espírito encarnado. Nós temos o livre-arbítrio. E para que alguém faça alguma coisa conosco, nós precisamos abrir as portas para isso. Nós precisamos permitir. Como que a gente permite? Num momento de raiva, num momento de fúria, num momento de inveja, num momento em que eu estou me sentindo menor do que o outro e aquilo está me consumindo. Eu estou abrindo portas para espíritos que têm o mesmo sentimento que eu, para que eles possam, então, entrar no meu ser e absorver as minhas energias, de modo que eu vou ficando cada vez menos energizado, né? E eu vou compactuando com ele o mesmo tipo de pensamento através da minha mente. E esses meus pensamentos negativos vão dobrando, triplicando, quadruplicando, porque podem vir mais de um espírito até, né, para poder fazer esse trabalho de obsessão aí. E isso é o que ele chama de simbiose de mente. Qual se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste passa a viver, enquanto perdure semelhante influência necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimente. Então, como que a gente pode se proteger desse tipo de coisa? A gente pode se proteger, tem pessoas que perguntam, como que a gente pode se blindar desse tipo de coisa? Como que a gente pode fazer para isso não acontecer? Na verdade, não existe isso. Existe o nosso nível energético, né? Então, se a gente estiver constantemente em oração, constantemente com pensamentos de luz, constantemente com pensamentos de amor, constantemente com pensamentos positivos, a gente vai estar vibrando no amor, a gente vai estar vibrando numa sintonia elevada, e a gente vai ter conexão com espíritos de luz, porque a gente vai estar expandindo luz, e a luz repele os espíritos menos evoluídos, esses espíritos que gostariam de compactuar com a gente sentimentos negativos, eles nem vão ter sentimentos negativos para compactuar com a gente. Quanto mais iluminado a gente estiver, mais distante de nós, eles nem vão ver a gente. Quanto menos iluminado a gente estiver, mais eles vão ter possibilidade de nos olhar e de perceber as nossas vibrações. E se as nossas vibrações estiverem compactuando com as deles, eles podem tentar entrar no nosso campo vibracional. E a gente intimamente vai dizer sim ou não pelo tamanho da nossa raiva, pelo tamanho do nosso orgulho, pelo tamanho da nossa inveja, pelo tamanho dos nossos sentimentos negativos. É assim que a gente atrai
ou repele espíritos obsessores. Então, não existe essa coisa da blindagem, existe a energia elevada ou a energia que a gente deixa cair por algum motivo. E nisso a gente vai abrir porta para obsessão ou abrir portas para espíritos de luz, da gente que escolhe. Por isso que a escolha é sempre nossa. Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente ou da irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhe dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos, com vistas a falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas, em perigosos processos de fanatismo, inofensivas e humildes, mas arrebatadas no progresso que lhes garantiria a renovação. Quando Kardec fala espíritas instruí-vos, porque através da instrução você vai alcançar a moral, era isso que ele estava falando. Quando a gente se instrui, quando a gente estuda, quando a gente compreende processos, a gente pode trabalhar com esses processos de uma maneira mais assertiva na nossa vida. Então, é muito importante que a gente esteja sempre nessa perspectiva do estudo, nessa perspectiva da oração, nessa perspectiva da conexão com a espiritualidade superior, para que a gente possa, então, compreender os processos mediúnicos que nos ocorrem, para poder não ter medo deles, porque isso, a mediunidade, ela é inerente a todos os seres humanos. Ele está dizendo isso aqui. Todos os seres humanos, eles têm mediunidade. A gente não desenvolve mediunidade, a gente tem mediunidade. A gente aprimora a mediunidade com o estudo. Quando a gente estuda, quando a gente se esmera no estudo, a gente vai aprimorando e a gente vai compreendendo melhor as nossas capacidades mediúnicas. E com isso a gente vai aprendendo a lidar com elas. E assim a gente entende que não tem nada de sobrenatural. E na verdade é tudo um processo igual para todos os seres humanos. Não tem diferença. Algumas pessoas resolvem trabalhar com essa mediunidade para uma coisa positiva. Outras resolvem que não, que vão simplesmente compreender. E outras não querem nem saber disso, porque é algo completamente fora do campo de entendimento dela. E elas não querem nem compreender. Então, com isso, existem aí a criação de seitas, de crenças que vão fazer com que isso pareça algo de outro mundo, mas, na verdade, é algo bem próximo de nós. É o que nós somos. Todos nós, seres humanos, somos médiuns. Todos, sem exceção, independente da religião. E em cada religião isso vai se desenvolver, ou isso vai aparecer de uma maneira diferenciada, com nomes diferentes, mas no final das contas é a mesma coisa. Histeria e psiconeurose. As simbioses dessa espécie, em que tantas existências repetiram em reciprocidade de furto psíquico, não se limitam aos fenômenos de teor, nos quais os espíritos desencarnados, estanques em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autoconhecimento, porquanto se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, com o esteroepilepsia, em que o paciente sofre o espasmo tônico em opstótono, acompanhado de convulsões clônicas, de feição múltipla, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo a transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. O que ele está dizendo é o seguinte: muitas pessoas são diagnosticadas com problemas mentais e muitas vezes isso é mediunidade. Muitas vezes isso é mediunidade aflorando na pessoa. São processos mediúnicos que estão acontecendo, provavelmente de obsessão. Eu tenho a história de uma amiga
que foi diagnosticada como esquizofrênica e tomava remédios fortíssimos. E ela era de uma religião que não aceitava a questão dos espíritos. Mas ela estava muito cansada de tudo isso. Então, ela procurou o centro espírita e começou a estudar o espiritismo, a estudar os fenômenos mediúnicos, a estudar a mediunidade, a compreender tudo aquilo, e ela começou a perceber que muitas das coisas que ela tinha relação direta com a mediunidade. Então, ela foi trabalhando isso nela mesma, e os sintomas foram diminuindo. E o médico, então, foi tirando os remédios. Então, assim, ela conseguiu minimizar aquilo que parecia uma doença com o tratamento mediúnico. Isso não é uma regra geral, isso é uma exceção. Né? Os médicos têm competência suficiente para poder identificar os distúrbios que a pessoa está tendo. Mas existem algumas vezes em que isso é confundido. Então, a gente precisa, primeiro, né, identificar, trabalhar, observar, para ver o que está acontecendo. Por isso que o estudo é muito importante. Quando a gente estuda, a gente se aprofunda naquilo e a gente começa a descobrir coisas relacionadas ao que a gente passa, ao que a gente sente. E a gente começa a identificar e começa a aprender a trabalhar com isso. Né? Existem doenças mentais, elas estão aí, elas são tratáveis com remédios, mas já existem muitos médicos que começam a estudar também esse lado espiritual, que muitas vezes assalta a pessoa, né? O próprio médico que eu gosto de citar, o Sérgio Felipe de Oliveira, ele é um médico que é psiquiatra, ele sabe que existem essas doenças psicológicas, enfim, mas ele estuda a glândula pineal e também percebe em alguns pacientes que já precisam de remédio, porque aquilo já passou para o corpo físico, que a causa de tudo aquilo é algo emocional, é algo que vem de um sentimento, de uma perda, enfim, de alguma coisa que desequilibrou a pessoa e abriu portas para obsessão e causou, então, no corpo físico aquele tipo de debilidade. Então, assim, isso é o que também André Luiz está explicando para a gente aqui. Muitas vezes, essa coisa de a gente não reconhecer a mediunidade, não compreender a mediunidade, faz com que a gente tenha crises nervosas, porque a gente não compreende o que está acontecendo com o nosso corpo. E a gente cai em doenças que podem ser prevenidas se a gente estudar, se a gente se informar, se a gente correr atrás desse tipo de coisa. E a mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa. Então, essa coisa da obsessão, ela se torna tão forte que ela vai causando efetivamente no corpo perispiritual neuroses, coisas que vêm e vão se repetindo vida após vida, porque se está lá no corpo perispiritual, quando há reencarnação, a pessoa reencarna com aquilo. Né? Então, se aquilo acometeu o corpo perispiritual, isso vai, então, se desenvolver nas encarnações sucessivas de uma maneira ou de outra na pessoa. Tais entidades imanizadas ao painel fisiológico e agregadas a ele sem o corpo da matéria mais densa, vivem assim, quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores, porquanto o espírito humano desencarnado, erguido a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, condizentes com os impositivos da própria sustentação, tanto quanto no corpo terrestre aprendeu a criar, por automatismo, as enzimas e hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico, e, impressionando o paciente que explora
muita vez, com a melhor intenção, julga-o o campo mental, subjuga-o o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher, qual se fossem seus próprios pensamentos. Então, às vezes, a obsessão ela é tão profunda que o espírito obsessor, gente, sempre lembrando, o espírito obsessor só acomete um outro espírito quando há a permissão dele pelo livre-arbítrio. De alguma forma, o nosso campo vibracional caiu e a gente pediu ajuda de alguma coisa, a gente tem um sentimento de vingança, um sentimento de ódio, e aquilo veio e ficou junto com a gente, esse outro espírito. E ele fica tão amigo da gente que ele começa a emanar os próprios pensamentos para o nosso centro coronário. E ele vai, então, transmitindo para o nosso centro coronário, e aquilo parece que é o nosso próprio pensamento, e a gente vai emitindo e emanando esse pensamento também, como se fosse nosso. Então, os dois espíritos, eles estão aí numa simbiose profunda. Um está interferindo na vida do outro de forma profunda, porque o espírito obsessor também é prejudicado nesse processo. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo. Estacionários. Lembra, a gente fala sempre, não existe involução. A evolução é a nossa meta e a gente está fadado a ela. O que existe é um momento de estacionar. A gente estaciona, e a gente fica ali paralisado, sem andar para frente. Mas a gente não volta para trás, não. Até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, alteração imprescindível. Então, muita gente fala, nossa, mas por que isso aconteceu comigo? É porque às vezes você precisava daquele chacoalhão para poder sair daquela situação que você estava. Então, por isso que isso aconteceu comigo, porque eu precisava do chacoalhão para poder dar alguns passos para frente e não ficar estagnado naquele momento ali da existência. De outras vezes, o desencarnado, que teme as experiências do mundo espiritual ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta, aqui a do hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva que resulta em benefício do meio a que se vincula, tal como sucede com a bactéria nitrificadora na raiz da leguminosa. Noutras circunstâncias, porém, efetua-se simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversidade enfermiça ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais. Seja, copiando a ação do cogumelo, que se faz verdugo da orquídea, impulsionando-la a situações anormais, quanto não lhe impõe lentamente a morte, seja reproduzindo a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações, fenômenos esses, no entanto, que capitularemos com apontamentos breves em torno do vampirismo, como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a que se estamparem no corpo físico. Nós vamos falar de vampirismo no próximo encontro. Esse é o tema do próximo encontro. Então, assim, o espírito obsessor, ele fica próximo daquela pessoa e ele pode, por egoísmo dele, e às vezes nem é por maldade, impulsionar pensamentos a ela que podem até levá-la à morte, para que alguma sensação seja feita ali naquela convivência entre os dois. Então, é muito, muito importante que a gente tenha consciência de que a desencarnação ela é um bem necessário e que a gente precisa deixar o ser desencarnado ir em direção à luz. Claro, a gente vai ter aquele momento de dor, a gente vai até entrar num pequeno sofrimento, mas a gente precisa deixá-lo ir para a luz. Assim como nós, quando desencarnarmos, não temos de ficar presos a coisas da materialidade.
precisamos deixar tudo para trás e caminhar em direção à luz também, para que esses processos obsessivos não ocorram conosco, nem enquanto encarnados e nem a gente seja obsessor de outra pessoa quando desencarnarmos, porque existe essa possibilidade também se a gente não trabalhar isso em nós. Outro tópico, ancianidade da simbiose espiritual. Justo assim, registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens, desde as eras mais remotas, em multifários processos de mediunismo consciente e inconsciente, através dos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, compartilhando-lhes a existência e ao absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vividas, lhes oferecem material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem a necessária transformação com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos à frente da evolução deles mesmos, no rumo de esferas mais elevadas. Então, o espírito obsessor, esse chamado, né, de mortos, eles estão aqui, ao nosso redor. E eles também vão se basear no nosso exemplo. Então, assim, se a gente está sempre com raiva, sempre com ódio, sempre com inveja, sempre com sentimentos que fazem o nosso campo vibracional cair, eles vão estar ali compactuando com aquilo. Mas se a gente também entra em oração, se a gente tem sentimentos de bondade, se a gente faz alguma coisa boa pelo próximo, se a gente trabalha sempre nessa perspectiva do melhoramento, do estudo, a gente faz leituras, a gente vê palestras, a gente busca esse melhoramento, esse espírito obsessor, ele tem duas escolhas. Ou ele vai acompanhar essa evolução junto com esse que ele está obsediando, ou ele vai se afastar dele e vai embora. Então, a gente, com com oração, com a escolha pela expansão energética, a gente vai também se lapidando e, às vezes, contribuindo para lapidar outros que estão próximos de nós. Aqui, então, uma citação do Livro dos Médiuns sobre obsessão. Segundo Allan Kardec, caracteriza-se pelo domínio de alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente por espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Então, assim, quando o espírito é um mentor nosso, quando ele é alguém que nos quer, que já tem uma elevação maior, ele vai sussurrar nos nossos ouvidos alguma coisa uma vez. Não vai ficar repetindo. O espírito obsessor, ele fica repetindo aquilo ali inúmeras vezes para que a gente possa fazer exatamente o que ele quer. Então, os espíritos de luz, eles vêm, dão o conselhozinho dele e vão embora. Os espíritos obsessores, eles ficam ali repetindo até que você faça aquilo que ele quer. Apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. É, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variantes são obsessão simples, fascinação e subjugação. Isso a gente também tem como estudar aprofundadamente. A obsessão simples é aquela que você baixa o seu campo vibracional, o obsessor vem, fica ali um pouquinho com você, mas você já faz a oração, já começa a estudar, já faz o seu campo áureo ficar iluminado e ele se afasta. A fascinação já é uma obsessão mais constante. Aquele obsessor percebe que você, de vez em quando, tem muitas baixas, né? E aí ele vem, e vem, e vem, e fica ali perto de você. E quando isso se torna uma coisa constante, vira subjugação. Que aí o pensamento do espírito obsessor, ele se confunde com o pensamento da pessoa obsediada.
Então, são os níveis, né, que a obsessão vai tendo aí durante o processo da nossa existência. Então, pessoal, eu espero que eu tenha sido clara no capítulo de hoje. O capítulo de hoje é bem interessante, porque ele vai nos falar sobre essa união mental, né, através do pensamento, que vai acontecer nesse processo evolutivo do homem, e que desde aquele momento lá em que o homem se vê responsável, que ele começa a compreender a ideia de comunidade, de direito, de responsabilidade, gera consciência e razão, ele vai começar também a compreender que ele desencarna, ele vai ficar rebelde com isso, vai querer reencarnar, vai querer ficar na Terra, na verdade, e vão então começar os processos obsessivos. E aí é tudo isso que a gente falou até aqui. Então, vamos voltar sempre para aquela máxima que Jesus trouxe para a gente: orai e vigiai. Quando a gente faz oração, a gente faz com que o nosso campo áureo fique iluminado, fique cheio de luz. Então, a gente tem essa proteção energética da luz que emana pela oração. E também com o outro conselho de Kardec: espíritas instruí-vos, porque através da instrução a gente alcança a moralidade. Vamos, então, trabalhar nessas duas perspectivas. Gratidão a todos que estiveram comigo aqui hoje, pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas espíritas, não espíritas, pessoas do Centro Espírita 3 de Outubro, aqui de Varginha, de outros centros, todos que acompanharam ao vivo e que vão também visualizar depois que a live for exposta em vídeo. Gratidão. Namastê. Até semana que vem com o próximo capítulo. Beijo no coração de todos. Bom final de semana para vocês.